Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje vamos falar a respeito da caminhada de Nicolas Ferreira rumo a Brasília. Caminhada esta que está repercutindo bastante nas redes sociais e é importante todo mundo estar ciente da pauta do que é e se é legítima, se não é, se traz risco, se não traz. Eu estou apresentando isso a todos vocês até para instruir e cada um tome a sua posição política, pessoal, que tem melhor respeito dessa caminhada. Antes de começar a entrar no conteúdo, eu já peço que todos se inscrevam, compartilhem e divulguem esse vídeo para chegar no máximo número de pessoas possíveis, para entender melhor o que está acontecendo e assim poder ter sua opinião formada, tanto contra ou a favor, e fica a critério de cada um de vocês. O primeiro ponto é o que temos de abordar. Eu estou aqui na matéria da Jovem Pan que aborda os objetivos. Eu não vou ver a matéria toda, vamos passar logo pelo objetivo de Nicolas. Porque, do nada, um deputado federal de Minas Gerais resolveu dar na cabeça dele sair de Minas Gerais para Brasília para protestar. A princípio, ele saindo sozinho, completamente despreparado. Não vi questão logística grande, a articulação dele, não, vou parar em tal ponto, mapear como foi, não, foi algo, ao meu ver, orgânico, espontâneo, que do nada ele quis repercutir essa situação da caminhada. Eu acredito também que ele não imaginava que ia tomar essa proporção toda, e chegou um ponto que ele também não podia mais voltar, né? Fazer essa caminhada, esse bafafá todo na rede social e desistir ficaria ruim para ele. Inclusive, uma caminhada muito distante, mais de 200 quilômetros. Mas a pauta dessa caminhada é o seguinte: ele saiu de Minas Gerais, conforme eu disse, destinado a Brasília, primeiro ponto. Ele decidiu retornar como forma simbólica de trazer luz e dar esperança para as pessoas que já desistiram, que no caso é o quê? Ele está conversando com o eleitorado dele, a base política dele e da direita, que está desiludida de tudo o que aconteceu. Tiveram várias manifestações grandes, botaram a bandeira dos Estados Unidos e não está tendo mudanças práticas. Inclusive, o Trump ele tirou até a Magnitsky, que a direita estava muito esperançosa, e foi retirado, sem grandes explicações. Aí por isso ele está fazendo essa articulação política. E do ponto de vista do eleitorado dele, ele está representando de fato muito bem. Ó, meu coração está inquieto diante das questões que estão acontecendo, é um escândalo. Atrás de escândalo, isso aí com certeza está se referindo a Banco Master, ao INSS, dentre outros, né, que está acontecendo. O brasileiro tem ficado em posição praticamente de manipulação psicológica, onde nada mais abala e a indignação que vocês sentem, essa impotência não é só seu. Eu, como deputado, sou testemunha de quantos parlamentares ficam com o mesmo sentimento perante prisões injustas dos atos 8 de janeiro e a própria detenção do Bolsonaro. Isso daqui, ele juntou todo o pacote. Ele está abordando escândalos que aconteceram no governo Lula. Só dos últimos meses para cá foi Banco Master e INSS, que está tendo do governo Lula, dentre outros. 8 de janeiro, que aconteceu no início do mandato de Lula, que teve aquela questão toda de prisão, né? Quebradeira no STF, e o outro é a própria prisão de Bolsonaro, que aconteceu, conforme já relatei em vários outros vídeos aqui no canal. Quem quiser pode assistir para acompanhar e se inteirar melhor. O deputado também afirmou que sacou a estratégia do inimigo sem citar nomes. Esse inimigo daqui é bem óbvio que ele está falando Alexandre de Moraes e STF. E Lula, né? Esse grupinho. Nicolas disse que os adversários querem matar em vida e silenciar e jogar para a invisibilidade. Isso daqui estão tentando tirar Bolsonaro do cenário político, mas Bolsonaro se recusa a morrer. Ele está sobre aparelho, está preso e isso, mas politicamente ele sempre arranja um jeito de ressuscitar, digamos assim. Observe que ele mesmo preso está dando toda essa repercussão. Isso é um ponto a se observar de Bolsonaro. Será que ele vai conseguir transmitir o capital político dele para o filho? Isso daí, pelo que eu estou vendo, ele tem um poder muito grande quanto a isso. Mesmo preso, mesmo tendo crítico soluço, mesmo com risco de morte, ele está conseguindo. Ó, desde a publicação do vídeo, o parlamentar começou a compartilhar a caminhada até Brasília. Nicolas tem relembrado a cada 10 quilômetros um caso absurdo acontecendo no país. Ó. O primeiro relato parlamentar foi sobre a morte do comerciante Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, no complexo da Papuda.
Isso daqui realmente a direita está comentando constantemente a respeito disso. Aí a pergunta que eu faço é o quê? Isso é uma pauta e é uma caminhada, aparentemente, que não está trazendo risco. Eu digo aparentemente que tudo pode acontecer. Aí por isso eu não posso botar a mão no fogo por nada. Mas é uma caminhada simples. Eu não acreditava, na minha opinião, que ele ia conseguir sair de Minas Gerais para Brasília nessa caminhada. Mas ele está conseguindo. Não sei como, mas está conseguindo, né? Essa caminhada está atingindo o objetivo político dele de fato. Tá. O Brasil todo está parando e observando. O outro ponto é o seguinte: quando ele chega em Brasília, ele resolveu parar aqui nessa praça daqui, ó. Vai ser exatamente aqui nessa Praça do Cruzeiro. E o STF, ele tá com medo que tenha quebradeira, manifestação, mas o local da manifestação é aqui, ó, distância de 6,8 quilômetros do STF, que no caso seria aqui, ó, nessa Praça dos Três Poderes, Palácio Planalto, onde aconteceu a quebradeira. Aí, logicamente, diante da distância, é muito improvável que aconteça qualquer situação de quebradeira. E o outro ponto também, que o STF ele já disse que não pode ficar na frente da Papuda, onde Bolsonaro está preso, é a 21,4 quilômetros do local onde vai ter essa manifestação. Logo, não tem risco nenhum de tentar resgatar Bolsonaro, algo nesse sentido. Pelo cenário geográfico, isso aí não é possível. E também o STF ele já disse que quem ficar aqui na frente da Papuda para manifestar a respeito da soltura de Bolsonaro, ele vai ser avisado que não pode, e se persistir, vai ser preso. As palavras é isso que vai acontecer. Por isso que eu já adianto a todos vocês: se tiver alguém pensando em protestar ali na frente da Papuda, é sem futuro. Se for fazer, siga o cronograma e assim, tenha muita fé no que vai acontecer. Outro ponto que eu digo é o seguinte: o PT, ele tá vendo toda essa articulação que a direita tá fazendo. E o que é que o PT tá fazendo? Na minha opinião, não tá fazendo nada de relevante e só mostra o desespero a respeito do que está acontecendo e da impotência. O PT aqui, ó, ele pede à PRF que interrompa a caminhada de Nicolas Ferreira. Não sei se vocês se lembram, mas foi o PT que disse e acusou Bolsonaro, não me lembro se provou ou não, que Bolsonaro estava impedindo o eleitorado dele de ir fazer a votação. Aqui o PT ele está querendo fazer a mesma coisa que ele acusou o PL de fazer, Bolsonaro de fazer. Isso, detalhe, isso é manifestação, nem é indo votar. Imagine se tiver uma aglomeração indo votar. Isso daí é um pedido muito questionável do PT que não deveria estar fazendo. Eles deveriam articular redes sociais, eles deveriam articular o protesto dele, mas não impedir uma caminhada pacífica. Eu não vi nenhuma questão disso daí a Brasília. E ele vai chegar ou não nessa caminhada é questão dele, né? E esse protesto, até que onde se prova o contrário, está sendo pacífico. Não está tendo nada de risco a nenhuma instituição. Ó, é um protesto às prisões, como eu já disse, né? Do 8 de janeiro, né? Que a Carta Capital está informando. E aqui, ó, o Lindbergh, que, na minha opinião, ele tem de trabalhar mais a favor do PT. Ele está com uma atuação muito pífia, até diante da esquerda. Ó, encaminho nesta quinta um ofício à Polícia Federal pedindo que interrompa a caminhada pelo bolsonarista Nicolas do PL, ó, em protesto às prisões do condenado. Primeiro, para pedir interromper, tem de fundamentar. Qual é a fundamentação que ele diz? No documento, afirma que Nicolas e os demais participantes não comunicavam previamente à PRF sobre a caminhada e relembra a própria PRF que teria reconhecido o risco do trânsito na rodovia. Isso daí não é motivo suficiente. A pessoa está caminhando na rodovia, está sendo divulgado publicamente. Isso daí, essa comunicação já foi comunicada de maneira ampla, tudo tá vendo? E é um fundamento muito raso. Isso aqui, se for por esse fundamento, ele mostra que não tem fundamento nenhum sobre isso daqui, ó. Comunicação prévia, inclusive tem eventos que mostram que a polícia está acompanhando isso daí, sempre vendo como é que está o andamento dessa manifestação de caminhada. Ó, trata, segundo o petista, de uma omissão estrutural que inviabilizou qualquer ação preventiva coordenada e transferiu integralmente o risco do evento para terceiros, participantes, usuários da rodovia e agentes públicos que não consentiram expor a situação. Isso daqui
É, é muita palavra bonita para zero conteúdo. Omissão estrutural, inviabilidade preventiva coordenada. Isso aqui é mais fácil estar chamando a PRF de incompetente. Transferir integralmente o risco do evento a dizer qual o risco está dando. É o mais comum ter é gente correndo em BR, tem gente correndo na própria pista, correndo, se exercitando ou fazendo as caminhadas. Não tem problema nenhum. Isso daí. Realmente, e Lindbergh tende a trabalhar mais, botar os neurônios dele para funcionar, para trazer serviço para o PT. Eu estou falando do ponto de vista da esquerda, né? Ainda conforme pedido, a violação do Código de Trânsito que condiciona qualquer interferência em via pública, autorização prévia da PRF, norma de trânsito, aviação. Ó, uma vez que o ato é acompanhado por helicópteros com relatos de pouso em locais próximos à pista sem consentimento de autoridade responsável. Isso daqui tem de ser provado e tem de ver se tem ou se não tem. Daí tudo é a questão. O direito fundamental da reunião, embora se assegurar, ele reconhece que é da Constituição, lógico que é, né? Não se exerce de forma absoluta nem autoriza instrumentalização de infraestrutura pública crítica em condições que coloquem em risco a vida e a integridade física de terceiros. Isso daqui é muita palavra bonita, mas o que é que essa caminhada está colocando em risco a vida de terceiros? É isso que eu critico o PT de ter deputados federais fracos, como Lindbergh Farias, como outros aqui, ó, esse Rogério Correia também, tudo deputado fraco que não consegue articulação da direita. Ó, esse daqui é Gustavo Gaia, deputado federal, Nicolas, que eu acredito que a nível de futuro ele vai concorrer para presidente e a esquerda tem que ficar de olho nisso daqui. E eu acredito que o candidato dele, a nível de futuro, quando ele for candidato a presidente, vai ser o João Campos. E João Campos, inclusive, está sendo muito bombardeado, atacado pela direita. Aí isso tem de ver, mas eu acredito que a geração do futuro que vai para a eleição é Nicolas e João Campos. Esse daqui é um dos filhos de Bolsonaro, que eu não sei o nome, e esse daqui eu também não conheço. Mas esses dois daqui são bem conhecidos. E o que é que a esquerda está fazendo? Nada. Qual o sucessor que tem efetivo mesmo? Da do PT? Nenhum. João Campos é do PSB. Mas da direita tem Nicolas e está atingindo o objetivo dele, de fato, atingiu. Aí a questão toda é o seguinte: essa manifestação do PT daqui, essa fundamentação, mostra mais medo do que tudo. Observe também que Moraes está com medo aqui, ó. Nicolas se posiciona após Moraes proibir protesto frente à prisão de Bolsonaro. Conforme eu disse, tem a decisão do STF que proíbe manifestação lá. Mas isso mostra mais medo do que tudo, né? E não disse que ia ser lá, mas porque ele proibiu preventivamente. E também mostra que o fundamento de Lindbergh Farias não tem respaldo nenhum, porque o próprio Moraes não disse nada a respeito do local de manifestação e da caminhada do Nicolas. O próprio STF não disse. Ele só falou que não pode na frente do presídio, só. E mostra, querendo ou não, um sinal de medo e vulnerabilidade do STF, do PT, quanto a esse tipo de manifestação. A primeira coisa já intimida com relação a realizar prisão de manifestante. Após o ministro autorizar nesta sexta, prisão de manifestantes em frente ou perto do complexo da Papuda. Isso daqui mostra mais o medo a respeito da manifestação da direita. Se a direita começar após o carnaval, ficar batendo com manifestação até as eleições, está se desenhando para Lula cair. É isso que eu estou dizendo. E o outro ponto que é para ligar o alerta, o PT, que tem a máquina pública, é o seguinte: a Bolsa de Valores está subindo muito. Isso daí é o estrangeiro apostando contra o próprio governo, contra o próprio PT. E tem de verificar como é que o mercado financeiro vai se comportar com o PT. É isso que eu estou apresentando a vocês para ficarem cientes. Estou mostrando tanto o lado da esquerda como da direita. E também o que cada um está fazendo a respeito dessa manifestação. Eu peço que todos comentem, compartilhem, divulguem e digam: essa manifestação atingiu o objetivo? Sim ou não? Na minha opinião, atingiu o objetivo. E vai engatar uma série de protestos a nível de futuro. Eu não sei, na minha opinião está em aberto. Tá um sucesso agora, mas não sei se vai dar liga. E se der manifestação, só deve ser após o carnaval, considerando a cultura do Brasil. E também o posicionamento da esquerda, se está certo, se não está, se deveria agir melhor, como é que deveria se comportar a respeito disso. E se o mercado financeiro
tem influência ou não nas eleições que está por vir. Eu já adianto a todos vocês que está tendo muita movimentação nesse sentido. Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Eu reitero mais uma vez para compartilhar, divulgar esse vídeo para chegar no máximo número de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos e até a próxima.